Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin é 91.700 dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que tem um movimento agressivo de baixa, tem rejeição e está no seu suporte mais importante. O que esperar do mercado como um todo? Será que os cavaleiros do apocalipse estão corretos ou não? E é claro, o que eu estou fazendo é isso que eu vou te mostrar hoje neste vídeo. Então fica até o final que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. A gente vai analisar altcoins. Sim, diversas altcoins que você pediu. Mas para que a gente faça mais e mais análises, para que eu faça análises amanhã, eu peço a você, gentilmente, que coloque aqui nos comentários os ativos que você quer que eu analise. Bom, vamos começar com o Bitcoin. Só que eu sei que muita gente tá de cabelo em pé, ou que nem eu, está ficando sem cabelos. O que está acontecendo e será que o Luan se mantém bullish? Eu posso responder, obviamente, por mim, e sim, eu sigo bullish. Inclusive, eu fiz algumas comprinhas pontuais, e a gente já vai falar sobre isso. Eu fui extremamente enfático em alertar sobre os diversos cenários que a gente tem que estar de olho. E eu analisei de forma completa o mercado junto com você no último sábado. Eu gravei um vídeo falando do all-in. Por favor, assista a este vídeo. Ele está aqui na descrição e você pode buscar também no nosso canal do YouTube. Já aproveita, já se inscreve e ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. É importante que você entenda qual que é a minha visão para que você não esteja perdido com o que eu vou falar hoje, amanhã, depois de amanhã. E um detalhe, muita gente critica a questão de caixa. Como que eu posso ter caixa para ir às compras se eu estou comprando sempre? Caixa infinito. Tem uma aula sobre isso. Percentual e não um valor. E ela está aqui também na descrição do vídeo. Aula de caixa infinito. Assista essas duas aulas. Elas são vitais para que você comece a pensar como um investidor e não como um apostador. Tem muita gente que vai comprando, não tem caixa, nunca realiza lucro, nunca equilibra a carteira, nunca, de fato, tira do bolso, da carteira, na verdade, o lucro. E aí fica com o bolso vazio. E aí, é óbvio, o mercado cai. Se você não tiver caixa, se você não tiver equilíbrio, você vai perder dinheiro sim. Luan, então eu tenho que vender tudo e ficar com caixa? Não, não é isso que eu estou falando. Equilíbrio. Eu tenho muito mais exposição do que caixa. Por quê? Porque a minha visão segue totalmente bullish. E eu detalhei isso no vídeo do all-in que eu gravei no sábado. Só que eu quero falar de hoje. É importante você assistir esses vídeos, mas a gente tem que falar do hoje. E hoje a gente está vendo já o início da semana. Alertamos isso também ontem. O início de uma semana crítica. Quarta-feira nós temos dados de inflação nos Estados Unidos. E esta é a última semana antes de Donald Trump tomar posse do seu cargo de presidente. Um candidato pró-cripto com um vice pró-cripto, com um chefão da SEC ultra mega pró-cripto. É um cenário, se avaliarmos apenas isso, extremamente bullish. Já falei sobre inflação, falei sobre out-season, falei sobre diversos assuntos e você provavelmente está careca de saber. Eu estou careca de saber. Piadinhas de careca, sim, seguiremos com elas aqui no canal, uma vez que os meus cabelos estão indo embora. Mas, falando sério, eu não vejo um cenário macro tenebroso. Inclusive, eu quero levantar uma questão. Muita gente está tendo uma certeza completa de que o mercado vai despencar e o mercado vai bater 70 mil dólares. E eu quero alertar novamente, cuidado com as certezas. Por quê? Quando a gente tem certezas no mercado, e o mercado é como se fosse um organismo vivo,
ele entende que muitas certezas como estas estão ocorrendo. Adivinha o que acontece? Exatamente o contrário. Então, muito cuidado com essa narrativa de eu vou vender tudo porque acabou o bull market. O que eu volto a repetir novamente. Olha só, volto a repetir novamente. Isso nem existe, mas é algo que eu quero enfatizar. Mais uma vez, o mesmo conteúdo. Plano A, plano B, plano C. Não tenta adivinhar o que o mercado vai fazer. Tenha um plano de ação. Se o mercado corrigir, eu vou agir desta forma. Se o mercado não corrigir, se ele não for para os 70 e você vendeu tudo, o que você vai fazer quando ele estiver em 110? Vai comprar topo? O mesmo vale para quem está, sim, se alavancando. Eu venho falando de alavancagem. Toma cuidado com a alavancagem. Você não tem experiência, não tem domínio da análise gráfica, não sabe o que é gestão e não tem uma parte psicológica de fato com pés no chão, blindada, você vai perder todo o seu dinheiro com trade. Não é porque o X faz trade que você deve fazer. Dá para ganhar dinheiro sim na carteira spot. Poxa, Luan, 6 minutos falando? Sim, alertando. Esse é o meu trabalho aqui. Trazer alertas. Eu não trago indicações de compra ou venda. Tudo que eu trago aqui são vídeos educacionais para te conscientizar. Investimento não deve ser loucura. Investimento não deve ser de curto prazo. Hoje mesmo eu recebi 2 mensagens. Consigo entrar no mercado e lucrar em 2 dias? Essa foi a primeira mensagem. E a segunda mensagem? Se eu entrar nesse mercado, qual a garantia? Como é? Garantia? Tá achando que você comprou uma peça de carro? Mercado financeiro de risco? Não tem garantia. Então tem muita gente inexperiente entrando nesse mercado e o meu trabalho é te dar um tapa na cara e falar, toma vergonha na sua cara porque você não sabe o que você está fazendo. Você tem que visar o longo prazo, tem que ter equilíbrio entre a exposição e caixa, tem que ter plano A, plano B. É isso que a gente vem falando, plano A, plano B. Quais são os planos? Eu fui extremamente chato com isso e gravei uma aula bem longa no sábado, por isso assista. Acabou o sermão? Sim, agora vamos ao gráfico. Seguinte, o mercado corrigiu. Iniciou uma semana com correção, certo? Se você ficou até agora escutando o meu sermão aqui, muito obrigado. Você é maravilhoso. Ou maravilhosa. Mas como a maior parte dos meus inscritos são homens, você é maravilhoso. Seguinte, a gente está vendo uma movimentação de baixa. O que a gente percebeu? O mercado fez um flush, a gente chama de flush, que é um movimento bem agressivo e que traz uma rejeição. Fica muito claro de perceber esse movimento no gráfico de 8 horas. Você vê que a gente foi lá embaixo e a gente tem toda a rejeição. Ele foi buscar a área de retração de Fibonacci, 38.2. A gente puxa no semanal, eu traço do último fundo ascendente semanal até o topo, a gente bateu 38.2, certo? Era o que a gente estava vivenciando aqui, foi o mesmo movimento. Eu acho que eu puxei daqui, deixa eu lembrar, isso mesmo. A gente teve ou este movimento sendo representado ou até, quiçá, este movimento. É um movimento que você perde e recupera os 38.2. Normalmente, essa é uma característica de uma bandeira de alta. É preliminar, totalmente preliminar, mas é importante que você acompanhe esse movimento, porque a gente teve aqui o primeiro toque e rejeição na faixa de 38.2. Isso aqui, no semanal, pode sim confirmar uma bandeira de alta, tá? Isso aqui pode confirmar, a gente poderia perder, e eu já vou falar sobre isso, perder esse ponto, mas recuperar 38.2, mas isso aqui, o que é isso aqui? A aceleração e uma correção que não nos leva a perder 38.2
é um movimento que a gente acabou de ver e que levou a uma aceleração bem agressiva e pode se repetir, uma vez que a gente tenha um rompimento novamente para cima. Então, o que a gente acabou de perceber hoje? A gente teve este movimento, vamos no gráfico de 8 horas de novo, a gente teve este movimento de flush, atingimos a faixa de retração de Fibonacci, capturamos liquidez, ou seja, muita gente foi liquidada nesses pontos, como você pode verificar aqui. Olha só, a gente tem 715 milhões de dólares liquidados do mercado. Então, traders, 257 mil traders, vamos atualizar, 257 mil traders foram liquidados neste movimento. Apenas neste movimento, 700 milhões de dólares sumiram do mercado. Liquidez capturada, isso abre espaço para que a gente tenha, sim, um cenário de valorização. Contanto que, preste muita atenção, eu estou falando de valorização, contanto que. Então, existe um cenário para o curto prazo de valorização, se a gente, porventura, formar este aqui como um ponto de captura de liquidez, rejeitarmos, tivermos um pivô de alta, eu vou agora colocar aqui mais uma faixa, um pivô de alta aqui, então a gente tem que romper, venha, a gente tem que romper esta área, 96 mil dólares, e se eu puxar do ponto máximo ao ponto mínimo, se eu fechar acima de 97.500, então pivô de alta, fechou acima de 97.500, aumenta a probabilidade da gente buscar acelerações e simplesmente o movimento de baixa se encerrar. Então, para que o curto prazo comece a ter uma probabilidade de alta, a gente precisa de um pivô de alta, porque a gente fez um pivô de baixa aqui, só que este pode ser um fundo duplo, tá? No corpo da vela, e aí a gente pode acelerar. Uma vez que a gente teve topo e um fundo aqui, se a gente vencer a faixa de 618 de Fibonacci, romper ela e voltar a testar, isso abre caminho para acelerações. Então esse é o cenário 1, é um cenário plausível. Então, você tem que traçar um plano, mesmo você que vendeu tudo, porque ficou com medo desse movimento, você tem que traçar um plano para o seu pior cenário, que é, você vendeu tudo, o que acontece se o mercado subir? Você vai ficar desesperado, então você tem que ter um plano para isto. Quem está comprado e tem uma parcela de caixa, o que pode fazer no seu pior cenário? Peraí, qual é o pior cenário para quem ainda enxerga o mercado bullish, está comprado, mas ainda tem esse cenário de baixa? Qual é o pior cenário aqui? O pior cenário segue sendo o mesmo cenário que a gente viu anteriormente. É uma captura de liquidez e uma faixa ainda mais baixa do que os 89 mil dólares, este ponto. Então, o que você deve fazer? Se ele cair neste ponto, o que você vai fazer, como você vai se movimentar? E eu mostrei detalhadamente este ponto no vídeo de sábado. Por favor, assista. Estará um link aqui na descrição desse vídeo. Se a gente cai para esse ponto, você tem que agir. Ah, esse é o pior cenário para você, Luan? Para mim, no ponto atual, este é um pior cenário, tá? Este é um cenário ruim. É uma base de preço mensal. É óbvio que eu quero que suba, mas seria bem interessante. Para quem está preparado, e eu venho falando isso de preparação. Para quem está preparado, um cenário de queda agora ia ser maravilhoso. Por quê? Porque você compra barato. Tá? Então, base de preço mensal, falei bastante sobre isso. Tenha um plano, mais uma vez, tenha um plano nisso aqui, tenha um plano nisso aqui. Poxa, Luan, pode subir ou pode cair? Exatamente. É assim que a gente tem que olhar para o mercado.
Não olhe para uma estrutura de acumulação de curto prazo e tente adivinhar o que está acontecendo. Você tem que olhar para o macro. Olha para o macro no Bitcoin, entenda quais são os tempos gráficos e aí você vai avaliando cada um dos ativos. Ah, estou de olho no ativo X. Qual é o ponto desse ativo? Ele está num ponto interessante? Não está? Qual é a retração? Quais são os movimentos que este ativo pode fazer se o Bitcoin cair, se o Bitcoin subir? É isso que você tem que fazer, porque isso é preparação. Muita gente, presta muita atenção nisso, muita gente some quando o mercado está caindo. A gente está aqui todo dia trazendo o quê? Conteúdo, para que você possa abrir a sua mente e se preparar. Poxa, esse é um movimento, esse é outro movimento, esse aqui é um cenário, esse é outro cenário. Preparação. Então, eu estou de olho no fechamento do dia de hoje e eu vou trazer atualizado o fechamento hoje ao final do dia, 21 horas horário de Brasília. Eu estou de olho nesse fechamento e a gente tem que monitorar. Se a gente fechar ou com um doji muito grande, ou quiçá com um martelo de força, a gente pode ter manipulações bem fortes, porque quarta-feira tem inflação. A gente tem, nos próximos dias, a saída dos democratas. Acredite, vai ter volatilidade extrema. Só que isso não quer dizer que a gente não tem oportunidade. A gente tem várias oportunidades. E eu já comecei a fazer comprinhas pontuais. Vi projetos que eu já estava de olho há bastante tempo. Ativos que eu tenho como uma base da minha carteira e que eu não via a preços muito bons há bastante tempo, também aumentei minha exposição. Eu comprei Pendle. Acredite se quiser. Eu comprei Pendle. É só estudar o projeto para você entender. Não é para você comprar. Repito, este vídeo não tem indicação de compra ou venda. Não é para você comprar porque eu comprei. Faz a sua própria análise e investe com total responsabilidade. Mas eu estou aqui te explicando por que eu comprei. Eu já vou detalhar no gráfico. Mas estou te falando, eu já fui pontualmente fazendo compras. Por quê? Porque o meu caixa, conforme esse mercado tem uma movimentação, ele acaba crescendo. E eu quero manter o meu caixa em um nível específico. Então, em um evento de queda, eu quero comprar, usar este caixa à disposição. Se eu tenho oportunidades pontuais e flush, volume elevado, com grande liquidação e funding rate, ou seja, a taxa de financiamento negativo em vários ativos, eu não posso ficar cego desta oportunidade. Só basta a gente ter o medo extremo. E este será o ponto em que eu vou me aproveitar ao máximo. Então, resumidamente, eu sigo bullish? Sigo. Estou com meus planos? Estou. Estou de olho no movimento do mercado? Sim. Estou me aproveitando de oportunidades pontuais? Obviamente. E tem algo que está me chamando extrema atenção. E mostra a resiliência do Bitcoin e até do mercado cripto como um todo. Por quê? O DXY, que é o índice que mede a força do dólar versus uma cesta de outros ativos, tá forte, mas demais. O dólar tá subindo igual um foguete. Desde o final de setembro, o dólar vem subindo. E não é apenas em cima do real, tem subido em cima de todo mundo. É uma aceleração absurda. A gente já está com o DXY em uma sobrecompra semanal. A gente teve uma nova pernada e o Bitcoin tem uma proporção, uma correlação indireta e inversa com o DXY. Então, quando o DXY cai, o Bitcoin e mercados de risco acabam se beneficiando. E é notável que com esta forte valorização, o Bitcoin ainda está em cima de 90 mil dólares. E um detalhe, em 2000 e... Vamos lá, eu queria mostrar isso. Em 2017, Donald Trump pegou o dólar e o DXY nesse caso, tá? Em valores
astronômicos. E a gente está revivendo o que a gente viveu lá atrás. Existe um cenário em que o dólar pode sim, com a política econômica do candidato republicano, a gente pode ver sim um cenário como o que aconteceu em 2017. Então a gente tem que ficar de olho no DXY, que está tendo sim uma aceleração absurda, mas está chegando numa faixa muito extrema mesmo, de sobrecompra, e no que aconteceu no passado, que pode derrubar sim o DXY, que naturalmente vai beneficiar ativos de risco. E tem um detalhe, isso aqui é espetacular. Muita gente fala que o mercado ele não se repete, que o mercado ele é um organismo de fato vivo nesse caso e ele não vai seguir ou nem rimar aquilo que aconteceu no passado. Mas olha só como é divertido ver os cenários do passado. A gente viu cycle top, ou seja, a gente viu o rompimento do topo histórico, a gente viu uma aceleração, uma correção forte, como a que a gente nem podemos chamar de correção, que a gente está vendo agora, uma descrença absurda. Muita gente falava de topo do ciclo, a gente ainda teve pernadas. Aqui a gente teve o all-time high rompido, agora já no ciclo de 2017, cycle top, mesma coisa, e o mercado acelerou. Neste caso, aqui, a gente viu a dominância caindo. A dominância está aqui. Tá? E a gente ainda está falando de 2017 aqui. Se a gente segue neste comparativo, a gente teve out-season e muita gente aqui falava que não teríamos out-season. Último ciclo, rompemos o topo histórico. Formou aqui um fundo ascendente no Bitcoin e muita gente falava, não vai ter out-season, já era. Este é o topo do ciclo e não teremos out-season, justamente neste ponto, que é este ponto aqui de acumulação. E agora, a gente volta a viver o mesmo cenário. Rompimento de topo histórico, aqui é o topo do ciclo. E não teremos out-season. Não teremos out-season neste ciclo, exatamente o que foi falado no último ciclo e no ciclo anterior. E adivinha, a gente está em que fase? Na fase de acumulação. Fase de acumulação, essa palavra tem que fazer muito sentido para quem está escutando. Acumulação. É o que eu estou fazendo, é por isso que eu aproveitei este primeiro movimento de baixa para comprar. E se o mercado me entregar o pior cenário, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar. Falando em aproveitar, a gente tem que saber aproveitar o quê? Que altcoins estão interessantes? O que está acontecendo com o ativo XYZ? É isso que eu vou te mostrar neste momento. Não antes, não sem, na verdade, te fazer um convite. Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. 2 grupos fechados em que eu entrego 100% daquilo que eu faço. Você tem acesso à minha carteira, aos meus investimentos, meus trades. Você tem acesso a compras, vendas, rebalanceamento de carteira. Você tem acesso completo a tudo que eu faço. Tudo. 100%. Tem acesso a diversas aulas para te dar base, suporte 1 para 1 comigo. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício, você tem acesso a esses 2 grupos. E você conta ainda com uma parceria que a gente tem junto com a corretora BitGet e você tem um desconto adicional nesses valores. Se você quer investir no seu conhecimento, quer saber mais, quer entender exatamente o que a gente entrega, clica aqui no link da descrição, é o nosso grupo geral. Vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX, clica na @ e um chat que o nosso time será aberto. A gente vai te passar todas as informações. Agora, sem mais delongas, vamos analisar uma porrada de ativos para você aqui neste momento. Vamos começar com a AVE. Acelerou, já está beliscando a faixa de 50%. Para mim, a AVE é um projeto bem bacana e eu estou de olho nestas faixas aqui.
já atingiu um ponto interessante, mas eu quero um pouquinho mais. Por quê? Porque eu já estou exposto, e eu estou exposto em a AVE em um ponto muito baixo. Eu estou com a AVE aqui embaixo. Então, a gente já realizou parciais aqui, 371, tá? E agora o ativo está corrigindo agressivamente. Opa, peraí, eu realizei em 371. Eu falei aqui que eu estava realizando. Eu mostrei, o ativo ainda subiu um pouco mais e muita gente achou que a AVE ia direto para $1.000. Ele tem potencial para ir a $1.000? Tem. Só que quem não realiza lucro no caminho fica despreparado para as correções. A gente está falando aí e tá vendo, tá aqui na sua cara a correção. O que você acha que quem tá com caixa vai fazer? Vai aproveitar. Simples e objetivo. A IOS, o projeto está em uma faixa interessante. Acelerou. Agora a gente vê ele se aproximando de 618. Se ele se aproximar de 0,73 ou quiçá 0,57, pode ser que abra um espaço bem oportuno para a IOS. AlceX, a gente falou, olha só, e quando eu estava analisando esses projetos, sei lá, um mês atrás, nem um mês, talvez um mês, eu falava, tá esticado, precisa corrigir, tá esticado, precisa corrigir, tá esticado, precisava corrigir. Muita gente me criticou falando, caramba, todos os projetos precisam corrigir? Você só veio falar aqui que o projeto precisa corrigir? Agora eu estou falando que esses projetos estão em faixas de buy zone. Para quem de fato estudou esses projetos, para quem de fato entende o potencial de cada um desses projetos, não é para comprar qualquer coisa, mas estuda, avalia, com cuidado, com carinho. Olha só, a gente está vendo um desconto de $30, ele está por 16, 50% de desconto. Não sei se esse é um projeto interessante, para mim não é um projeto que está no meu portfólio, mas pode ser para você. Se você estudou, realizou em áreas extremas, e agora está vendo ele descontado com 50% em um movimento de topo fundo ascendente, pode ser que você tenha uma oportunidade. Então, mais um em faixa de buy zone. Arweave, faixa de buy zone clara. O projeto foi lá em cima e está na faixa de acumulação ainda do ponto mais crítico que a gente tem para uma retração de Fibonacci, 78, 88,6. Se fizer sentido para você, avalie. Dog to the Moon, devolvendo o movimento. Enfim, ele volta para esta faixa de 618. Ótimo. Enfim. O que a gente falava? Aqui não adianta, aqui não adianta. Hoje precisa de uma correção forte. Exatamente como aconteceu aqui. Olha só. A gente viu uma correção aqui. Topo fundo, bateu, ó, 618. Entre a faixa de 618 e 78,6. Agora, a gente ajusta. Tá em 618 de novo, pode beliscar talvez, quem sabe, 78,6. DOT, idem. Olha essa correção, tá numa faixa de buy zone. Por quê? Foi lá em cima e está tendo o seu pullback. ENA, tá melhor, mas para mim pode ficar um pouquinho melhor, tá? Por quê? Porque subiu absurdamente, né? Foi igual um foguete lá para cima, seria plausível uma retração para pelo menos uma faixa intermediária. Mas não sabemos se isso vai acontecer. EtherFi, olha só, esses desenhos aqui, você pode voltar, ó, isso aqui foi no começo de dezembro. A gente falou, não adianta, o projeto só sobe, o que eu vou fazer? Não vou comprar, precisa corrigir, tá corrigindo, agora ninguém quer comprar. Filecoin, idem. Foi lá para cima, voltou, corrigiu, 618, 78,6. Gala Games, muita gente gosta. Olha lá, foi lá em cima, voltou, corrigiu. Tá em Golden Pocket, GLMR. Tá numa faixa também super extrema. Olha o risco versus retorno. A galera quer comprar aqui. GTI, outro ativo em uma faixa de Golden Pocket. 8 bar. Vamos ver se esse cara corrige. Inacreditável. Eu olho esse cara uma vez por semana e ele não corrige, tá nem aí, olha isso. Talvez ele chegue nesses pontos mais baixos, se chegar, pode ser uma oportunidade. Eu não compraria ele agora não. KSM, faixa de
Golden Pocket, vendi a 52, comprei nessa área, tá aqui no mesmo ponto, não tem problema nenhum, tô bem satisfeito. Quem compra fundos, vende topos, tá dando risada em fundos ascendentes. Linear Finance tá num limite crítico, mas eu gosto de ter uma gema, pode fazer muito sentido. Vamos acompanhar esse cara aqui que tá numa faixa bem crítica. Moon River, nossa, Moon River voltou para um ponto legal, hein? Vou dar uma olhada em Moon River. Isso aqui é uma faixa crítica. No entanto, a gente teve uma aceleração, canal, rompimento, tá voltando para teste, tá numa faixa crítica sim, abaixo, tá no limite do Golden Pocket, mas o risco-retorno acaba sendo um risco-retorno muitas vezes interessante. NGL, tá numa faixa espetacular, para quem gosta do projeto, tá? Isso aqui tá muito próximo dos fundos, risco-retorno, idem. Enfim, né? Enfim corrigindo, maravilha, área de Golden Pocket. Pendle, fatídico Pendle, que muita gente tá desesperado, porque é um topo triplo só se forma, tá? O topo duplo aqui você pode considerar, só se forma se você fizer isso aqui, ó, isso e isto aqui, ó, tá? É isso aqui, perder o suporte. Maravilha? Neste caso, a gente está num padrão de acumulação, quiçá um triângulo aqui, tá? O que eu vi para comprar Pendle hoje? Eu já fiz uma comprinha, considero comprar mais em pontos mais baixos. Seguinte, a gente tem uma área de retração de Fibonacci, tá? Tá claro aqui, deixa eu voltar. Tá claro aqui, como a água. Está, enfim, corrigindo, falei bastante disso, hein? Enfim, corrigindo na área de Golden Pocket. E a gente pega aqui, gráfico diário. Gráfico diário, o RSI do gráfico diário está batendo em sobrevenda. Ou seja, desde 5 de agosto, que a gente formou uma base de preço no gráfico mensal, o RSI diário em sobrevenda, Pendle acelerou absurdamente e agora está fazendo a sua correção no mensal. Se eu puxar o mensal aqui, mensal. Agora este cara está corrigindo. Agora a gente teve este movimento. Formou aqui uma correção mensal. Acelerou e agora está formando esta que pode ser a movimentação para um fundo ascendente. Aqui, fundo ascendente, que abriria espaço para testar este ponto novamente e, quiçá, ter o rompimento. Topo triplo, duplo, fim do mundo, é só se cair abaixo, na verdade, abaixo deste cara aqui, tá? 1,81. Então, a gente tem RSI diário batendo em sobrevenda, medo em Pendle com retração de Fibonacci, na minha humilde opinião, oportunidade, por isso eu já fiz uma comprinha. PIF está numa faixa também muito interessante, risco e retorno extremamente favorável, analise, olhe com carinho. Render volta para testar aquele ponto de suporte e resistência que foi rompido, pode fazer sentido para você. SUI não corrige, então não adianta, vou fazer o quê? SUI não corrige? Pô, podia corrigir, não corrige. Então quem comprou SUI tá feliz. Celestia tá numa briga nesse suporte, pode até ser extremamente interessante. Mas agora eu até gostaria de ver uma perda sem continuidade. Isso aqui poderia ser um gatilho bem legal para Celestia. Token também, tá? A gente teve aí porrada e tá numa acumulação, numa área de retração de Golden Pocket, pode fazer sentido. Aqui, TrueFi já tá feio. Se não, olha só, preste muita atenção, por isso a gente analisa os projetos sempre. TrueFi foi lá para o espaço e agora está formando um pivô de baixa no semanal, que pode ser uma base de preço no mensal. Deixa eu dar uma olhada nesse gráfico diário. Diário já está batendo em sobrevenda no gráfico diário. O gráfico diário deste cara já está batendo em sobrevenda, tá? Então já beliscou a sobrevenda. Se ele não tiver um movimento de repique aqui, aí as coisas podem ficar feias para ele.
Daí ele pode mergulhar absurdamente. Então, este cara aqui, TrueFi, para quem tem esse projeto, fique atento, que ele está num ponto crítico. Isso aqui pode até ser revalidado com uma rejeição e tudo mais, um rompimento falso, mas aqui é um projeto que tem que demonstrar força essa semana, senão as coisas vão ficar feias para ele, tá? TRVL tá numa área de Golden Pocket, geminha, tá para mim muito confortável. Extremamente importante, se você tá com um olhar bullish, você age de acordo, sempre considerando o pior cenário. Se você está com uma visão bearish, você não precisa concordar comigo, tá? Você não precisa, só porque eu estou com uma visão bullish, você tem que estar com uma visão bullish. Não, isso aqui não é faça o que o Luan faz, não. Isso aqui é um vídeo para você ter conscientização dos cenários, movimentos, o que está acontecendo, o que pode acontecer e estar pronto. O meu ponto aqui é sempre, esteja pronto para qualquer cenário, para o impensado. Seja um cenário ruim para você, o seu cenário ruim pode ser, você está 100% comprado, então você tem que considerar um cenário ruim uma queda, ou você está 100% vendido, pode ser um cenário horrível para você, um movimento simplesmente de alta agressivíssima. Tá? Então, a gente tem que lembrar que o mercado é contra-intuitivo. Você compra quando você está se borrando de medo. Você não compra quando você está achando que você é o super-herói, Superman, o Homem de Ferro. Não, é aí que você vende pontualmente, porque você não vai ficar apostando na correção, mas você vai agir de acordo. Então, por favor, pés no chão, não compre narrativa. Veja, avalie, analisa, faz o seguinte, pega esse vídeo, vou bater. Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui serve, isso aqui não serve, isso aqui é lixo. Esse careca não sabe o que está falando. Não, ele entende. E aí você vai validando certos cenários, certos movimentos, mas é de extrema importância. Foca no longo prazo. Quem está olhando para o curto prazo vai perder dinheiro. Por quê? Porque este tipo de movimento, historicamente, é um movimento para que o weak hands, ou seja, os mãos de alface, saiam do mercado. Para quem não tem controle, tanto emocional quanto gestão de risco, e que opera alavancado, perca todo o seu dinheiro. Um monte de gente deve ter perdido dinheiro. Gente, a gente está falando aí, vamos recapitular. Liquidação. 728 milhões de dólares, 261 mil traders. Qual que é o meu trabalho? Que você não seja um desses caras. Que você não perca 100% do seu dinheiro antes de um movimento que pode ser absurdo. Então, muito cuidado, faça o seu dever de casa, planeje a sua semana, tenha o equilíbrio entre exposição e caixa e, é claro, longo prazo. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.